Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui tentando ligar o monitor, que eu cheguei agora há pouco em casa. Quem é que está chegando aí? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Chegando agora há pouco em casa. E tá esfriando, hein? Quer que feche a janela? Não. Tá esfriando. Ué. O que houve aqui? Ah, muito bom. O computador não está ligado. Normalmente, a gente consegue fazer as coisas funcionar melhor se elas estão ligadas, né? Nem sempre, mas quase sempre, se elas estão ligadas, elas funcionam melhor. E eu estava tentando entender por que o computador não ligava, que ele estava desligado. Eu apertava aqui a tela, aparecia nada, né? Mas era por isso. Mas tudo bem, estamos entrando já. Né? Digitando aqui a senha. Né? Nós hoje estamos na segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, né? Tempo pascal acabou ontem, domingo, né? Então agora a gente já está no décimo, na segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. Cansado. Quem é que chegou aí? Ô Sérgio, boa noite, paz e bem. A reflexão de hoje. Reflexão do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho poderoso, né? Então a gente vai fazer essa reflexão daqui a pouco, né? Tá com uma carinha de cansado mesmo, Diácono. Hoje eu tô. Não dormi bem essa noite. Trabalhei muito, fiz muita coisa, né? E um trabalho complexo, sabe? Porque é um trabalho de muita responsabilidade, de pensar muito, né? Mas, graças a Deus, sabe, Fátima, eu gosto de fazer esse trabalho, né? Porque acho que é onde eu posso fazer a diferença. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. É nesse tipo de atividade, né, que eu faço, que eu trabalho para planejar as políticas de saúde, de planejar os atendimentos, de discutir as tecnologias. Eu acho que faz diferença, né? Por exemplo, hoje eu estava reunido com um grupo do Ministério da Saúde, um grupo de atenção especializada em saúde, discutindo a política de atendimento às crianças que nascem com problemas de coração, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade que eu sonhava de cuidar de um paciente, 2 pacientes. Não, eu vou cuidar de muitos pacientes e eu ainda me sinto feliz de cuidar de pacientes. Ainda me sinto, né? Mas hoje em dia eu não cuido rotineiramente de poucos pacientes. Eu cuido de 8 mil, 10 mil, 20 mil pacientes por vez. Isso quando eu cuido de pouca gente. E é muito bom quando eu vou nas atividades das comunidades carentes,
dos presídios que eu atendo um paciente por vez, é um outro tipo de atendimento. Né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Nós estamos agora no tempo comum e paramos de ler o Evangelho de João, vamos ler o Evangelho de Mateus. Bernardo, mas esse é o ano C. É verdade, mas durante a semana a gente lê também o Evangelho de Mateus nas próximas semanas. E sabe, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho muito interessante, porque Mateus escreve esse evangelho para os judeus. E assim, às vezes eu penso que a lógica dos evangelistas é uma lógica meio doida, meio subversiva. É uma coisa que às vezes é tão sem sentido que chega a ser bonito. Ué, Bernardo, mas por que você está dizendo que às vezes chega a ser sem sentido? Vocês já pararam para pensar quem é Mateus? Mateus era um publicano. Era, assim, o mais desprezível dos pecadores para os judeus. Mateus era aquele que um pai judeu não queria ter como filho. Um pai judeu olharia para um publicano e gostaria que ele se afastasse dele. Não quero você aqui, meu filho, porque você é publicano. Talvez nem o chamasse mais de filho. Sai daqui, Mateus, porque você é um publicano, diria o pai para Mateus. E justo esse que é desprezado, marginalizado, odiado pelos judeus, é que dirige a boa nova para os judeus. Ou seja, é aquela coisa que a boa nova vem daqueles que são desprezados. É mais ou menos o que eu falei outro dia sobre Maria Madalena. Maria Madalena, quando ela sai para pregar a boa nova, ela vai para o Egito pregar a boa nova. E eu fico pensando, né, os judeus saíram do Egito para ser libertos da escravidão que o faraó aplicava a eles. E agora, uma mulher vai para o Egito para libertá-los com a boa nova. Ou seja, saíram para ser livres e voltam para libertar. Era desprezado e agora volta para acolher. Notam como, às vezes, a lógica do Evangelho
é uma lógica meio assim que nos põe em xeque, que nos questiona, que nos perturba. Você já tinha pensado nisso? Né? Se alguma vez tinha notado isso? Mas esse evangelho sendo escrito por Mateus para os judeus tem hoje uma mensagem muito especial. E assim, a mensagem que nós precisamos ouvir. Nós aqueles que dizemos ser cristãos, nós aqueles que afirmamos seguir Jesus, nós aqueles que batemos no peito e falamos: Jesus é o Senhor da minha vida. Por quê? Porque talvez uma das formas mais sublimes de louvor a Deus esteja sendo esquecida. Olha bem, eu não estou dizendo que o louvor a Deus está sendo esquecido, porque hoje em dia nós temos, infelizmente, um grupo de pessoas que quer causar divisão, briga dentro da igreja. Eu não quero. Eu não quero. Eu até digo para vocês ouvirão outras homilias sobre essa passagem diferentes da minha. A minha não está errada, a dele não está errada. Cada um tem uma visão. Desde que a gente não negue a fé, está tudo bem. Muitos hoje acreditam que só há uma forma de louvar a Deus. Você só louva a Deus rezando. Alguns querem rezar de forma silenciosa, mas introspecta, né? Outros querem rezar em voz alta, né? Josias Vasconcelos, boa noite, paz e bem, Josias. Eu não estou te reconhecendo, mas seja bem-vindo à live. Alguns querem rezar em voz alta, os outros querem rezar de braços abertos, em voz muito alta, outros querem rezar tocando e querem louvar a Deus. E ai de quem dizer que eles não estão louvando. Estão. Bernardo, eu quero louvar a Deus no silêncio do meu quarto. Louve a Deus no silêncio do seu quarto. E ai de quem dizer que você não pode louvar a Deus no silêncio. Bernardo, eu quero louvar a Deus em latim. Bom, se você sabe falar latim tão bem assim, louve a Deus em latim. Eu não gosto, mas sou eu. Se você tem essa espiritualidade, tem essa suficiência em língua latina, tá bom. Mas eu sinto falta de uma forma de louvar a Deus que eu acho que é a mais sublime de todas. Não é a única, não é a melhor, mas é a mais sublime. É aquela onde você demonstra ao mundo um louvor que é um louvor integral, que é um louvor pleno. E surpreendentemente, talvez você não precise rezar para isso. Talvez você não precise elevar a sua voz, aliás, provavelmente você não elevará a sua voz. Talvez você precise bater pé. Talvez você precise, não, você precisará se comprometer. Talvez você sofra com ela. Mas é uma forma muito especial. Me lembra até uma música. Jesus me chama para evangelizar, lá, 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 lá. E aí, num dado momento, fala assim: não tenho medo de perseguição, o que eu quero é ser sal e luz. E é o evangelho de hoje, ser sal e luz. Inclusive foi o nome que eu dei para a live.
sal e luz. Porque é isso que Jesus nos chama. Vós sois o sal da terra. E eu me lembro quando era garoto, ouvindo na missa, vós sois o sal da terra. Eu olhava assim, como é que eu posso ser o sal da terra? O sal é salgado. Ninguém gosta de comida salgada, né? Você gosta de comida salgada? Não estou dizendo pôr um pouquinho de sal na comida, não. Estou dizendo que você pega ali, põe uma colher de sal ali. Aí é aquela coisa difícil de comer. Mas é porque eu não havia entendido a leitura. Né? Eu só fui entender a leitura o dia que eu comi feijão sem sal. Sabe, às vezes, a gente precisa ter uma experiência para entender a leitura. E aí, é que eu notei que do mesmo jeito que o sal excessivo é ruim, a ausência do sal é pior. É impressionante, pessoal. Você, alguém aqui já comeu feijão sem sal? Alguém aqui já comeu, sei lá, batata cozida sem sal, ovo cozido sem sal? Não é que a comida perca o gosto, mas ela perde a qualidade. Ela perde aquilo que é característico dela. É como se o sal realçasse aquilo que é característico. Né? A Fátima está falando, é muito ruim, não tem gosto. Exatamente, ela perde o gosto da coisa. E aí eu ouço, vós sois o sal da terra. Nossa Senhora, que coisa linda. Porque, olha bem, nós temos mania de reduzir o ser humano a algo ruim, a algo desprezível, a algo sem sentido, sem significado, sem valor. Né? É muito comum eu vendo pessoas querendo se colocar em situações que ainda até não fazem sentido. E eu falo isso porque eu também já fiz isso. Quantas vezes eu dizia assim, não, mas imagina eu fazer isso. Quando nós temos Jesus, o Filho Eterno, o Verbo encarnado, dizendo, vós sois o sal da terra. Ou seja, nós devemos dar sabor à terra. Ou seja, qual é a natureza da terra que nós queremos que ela tenha? Qual é a qualidade que nós queremos que exista no mundo? Como é que você acha que deve ser o mundo? Frio, cruel, hostil, que seja a favor da destruição, da morte, do desprezo, do escárnio? Ou você quer um mundo amável, acolhedor, que proteja as pessoas, que cuide das crianças, dos fracos, dos oprimidos, que garanta a todos o que é necessário para viver e viver de forma plena? Qual é o sabor que você quer dar ao mundo? Você é o sal da terra. E olha, não é o diácono Bernardo que está falando isso, porque se o diácono Bernardo estivesse falando isso, era uma besteira, deixa ele para lá. É Jesus que está te dizendo isso. Quem vai dar sabor ao mundo é você, sou eu. É a outra pessoa que está assistindo essa live ou que irá assistir. Qual é o sabor que você quer dar
para a terra. E ele diz mais: ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se nós não exercemos este papel, quem exercerá? Se nós não nos comprometermos em dar sabor à terra, quem dará? Entendam, é o nosso compromisso. Vós sois a luz do mundo. Sabe, eu me lembro que nós fomos chamados para ser luz das nações. Nós precisamos ser luz. E como não já disse o profeta, que a luz brilhará na região das trevas da morte. Não somos uma luz qualquer, lançada sobre as pessoas para condená-las, para humilhá-las, para agredi-las, para açoitá-las com seus defeitos. Não somos a luz que pega o texto sagrado, acha um ou outro versículo e transforma em pedras para apedrejar nossos irmãos e irmãs. Não. Isso não é a luz. Isso é a treva da morte. Isso é a treva da opressão. Isso é a treva do preconceito, do escárnio, da humilhação. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que estar no alto das colinas para que as pessoas saibam para onde vão. Nós temos que estar sobre luzeiros para que as pessoas venham conosco. Nós é que iluminaremos o mundo. Nós é que diremos ao mundo: é por aqui. Bernardo, quem sou eu para fazer isso? Você é sal da terra, você é luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo lhe disse isso. O Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio para salvar toda a humanidade, veio ao teu encontro e disse: tu és o sal da terra, tu és a luz do mundo, tu és sal e luz, tu dá o gosto, o sabor, e ilumina aqueles para fazerem o mesmo. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, para que vejam o que você realiza como sal, para que vejam o que você ilumina como luz, para que, animados por você, que é fermento na massa, baseado nas suas obras, no seu testemunho, no seu compromisso, louvem ao vosso Pai que está nos céus. Não, nós não fazemos essas obras porque somos especiais. Nós não fazemos essas obras porque somos bons, porque temos algo a mais que os outros. Nós fazemos essas obras porque estamos comprometidos com Jesus, comprometidos com a mensagem de libertação, uma mensagem que supera toda a opressão, que responde ao poder e à força com o serviço e o amor. Não, não somos covardes, não somos fracos, somos mansos. A nossa força não está no enfrentamento violento, a nossa força está na palavra de misericórdia e no ato de perdão. Não gritamos para oprimir as pessoas, como os poderosos fazem. A nossa luz brilha quando gritamos frente à tempestade, frente ao inverno destruidor, frente ao lobo assassino.
Nosso Deus é o Deus da luz, o Deus do amor, o Deus da vida, que mais demonstra seu poder no perdão e na misericórdia. Nossa voz se eleva para garantir o direito das pessoas. Como diz Dom José Balduino, direitos não se pedem de joelhos, são exigidos de pé, com uma voz firme, gritando ao mundo, não para humilhar, não para oprimir, não para intimidar, mas para que todos saibam o que é certo, o que é correto de ser feito. Sim, nós somos a luz das nações, nós somos a luz do mundo e só iluminaremos o mundo quando manifestarmos nossas boas obras em Deus. As obras de amor, de caridade, de justiça, as ações de solidariedade, de misericórdia e, acima de tudo, as ações de um profundo amor que a todos acolhe, a todos inclui, a todos socorre, sem querer saber quem são, sem impor limites e condições, a não ser aqueles das nossas próprias forças. Boa noite, Bernardo. Muito profunda colocação, nos colocando como sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Gracinha, muito obrigado. Por isso que nossa ação, nosso compromisso será louvor a Deus. E não haverá um louvor mais sublime que esse. Por quê? Porque muitos dirão, você não pode fazer isso, e você continuará fazendo. Muitos olharão e falarão assim, você não tem competência para isso, e você continuará fazendo. Porque você sabe que você não está limitado por você. Que o seu único limite é a sua força física. Porque aquilo que é necessário você terá. E quando lhe faltar, o Espírito Santo virá ao seu socorro e lhe dará aquilo que te falta. É claro que nós temos os nossos limites físicos, mas a força de uma pessoa, com todos os seus limites, com todas as suas fraquezas, com todas as suas dificuldades, realizando aquilo que você nem imagina ser capaz de fazer, para cuidar de um irmão, de uma irmã, certamente será notado pelas pessoas. Homens e mulheres olharão para você fazendo as boas obras e dirão, o que move essa pessoa? O que ela espera receber em troca? Qual vai ser o lucro que ela vai ter com isso? Por que ela investe tanto tempo nisso? E você irá dizer, eu não terei lucro nenhum. Não tenho retorno do investimento. Não terei fama. Não terei vitória. Não terei sucesso. Mas por que você faz isso, então, se a sua perspectiva não é a da grandeza e da vitória, apenas porque meu irmão e minha irmã precisam disso? E as pessoas que ouvirem isso saberão que suas obras são realizadas em Deus, que você está além daquilo que as pessoas habitualmente podem pensar. Infelizmente, alguns reagirão contra você. Alguns te criticarão, alguns te ridicularizarão. Talvez você possa ser até humilhado, ofendido. Deus queira que não aconteça, mas pode haver até uma perseguição, uma agressão. Rezo que isso nunca aconteça com vocês. Peço a Deus que nunca aconteça com vocês. Mas é um risco que nós corremos. É um risco que nós corremos e, infelizmente, corremos dentro da nossa comunidade de fé. Eu me lembro, quando eu comecei a participar da Pastoral da AIDS, como
eu fui questionado e ofendido por isso. Doeu. Doeu, sabe, pessoal? A gente tem que falar a verdade, dói. Esse negócio romântico, dizendo, não, se você for perseguido, você isso, vai doer. Se você for ofendido, vai doer. Se preparem. Né? Saibam que isso pode acontecer. Se doer, sinta. Se for muita dor, chore. Você é um ser humano. Você não é uma máquina. Você é uma pessoa sem sentimentos. Chore. Gema. Converse com Deus. Ele vai te dar a força necessária nessas horas. Você vai superar. E mais uma vez as pessoas olharão e mas ele continua fazendo isso, ela continua fazendo isso, mesmo com todo mundo falando mal dela, todo mundo criticando essa pessoa, ela continua fazendo as coisas. Talvez aí a sua luz brilhe. Talvez aí você tenha aquela pitadinha de sal que está faltando e dê o sabor que iluminará aquela outra pessoa. Quem sabe nesse dia você levará alguém para um caminho de luz. Eu rezo que isso aconteça com vocês, porque será um momento lindo. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, 8h03, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? Minha cunhada Gracinha já disse que gostou, né? Então assim, fico contente, tá? Amanhã tem live. Fátima, amém. Mãozinha de oração. Gratidão, Diácono Bernardo, pela reflexão tão ungida. Obrigado, obrigado. Beijos na Mônica. Darei um beijo na Mônica, assim, né? Ela, coitada, ela não está assistindo essa live porque ela deve estar preparando um papazinho para o marido dela, né? Coitada dela. Mas eu vou mandar para ela, tá? E eu vou dar um beijinho dela, Fátima. Muito obrigado, Fátima, pelo elogio. Eu espero que a reflexão tenha feito coisas no coração de quem ouviu e de quem vai ouvir. Sabe, foi quando? Foi quarta-feira da semana passada que uma pessoa virou para mim e falou assim: vai comer comida gostosa, tá dizendo a Fátima. Eu vou mesmo, mozinha é boa de garfo, faz uma comida boa. A pessoa quarta-feira virou para mim e falou assim: Bernardo, sabe, eu precisei ouvir ontem a sua live tal. E eu olhava assim, eu nem me lembrava qual era a live, tá? Porque são tantas lives que eu já fiz que se você me der o título eu vou ter dificuldade de me lembrar. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Eu olhei assim, por que você ouviu a live? Porque eu passei por um momento complicado e eu senti que aquela live podia me ajudar. E eu vou dizer que ela me balançou muito. Eu falei assim, que bom, serviu para alguma coisa, né? Então, assim, eu continuo fazendo as lives porque as pessoas aproveitam elas, né? Sérgio está dizendo, gratidão por mais uma ótima reflexão. Sérgio, que bom, Sérgio, que bom. Agora que eu estou olhando aqui, consegui te reconhecer, Sérgio. Que bom que você está aqui. Você acompanha várias, né, normalmente você vê depois, né? Então, assim, eu faço porque eu acho que as pessoas lucram com ela. As pessoas se modificam com elas, as pessoas se aproveitam delas, as pessoas até às vezes se amparam nelas. Eu acho que isso é importante. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje eu aproveito muito com as lives, eu aprendo muito com você, diz a Fátima. Que bom, Fátima, que bom.
Você é uma pessoa valiosa para a gente. Fátima tem um testemunho importante na igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.